Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui hoje para apresentar o trabalho sobre minerais e rocha. Os discentes são a Camila Spet e o Marcos Rondon, da disciplina de Introdução à Geologia, da docente Dalila Plens. Como eu já havia dito, o tema é sobre minerais e rochas. Então, vamos começar falando sobre o nosso primeiro mineral, que é o crisoberilo, que ele é pertencente à categoria dos minerais da classe dos óxidos do sistema de ortorrombico, né? Ela é da classe bipyramidal rômbica, tendo hábito normalmente agregados, né, glanulares, sendo que esses cristais são tubulares ou prismáticos curtos, né? São proeminentes, estriados, com germinação cíclica, gerando assim um que chama-se de pseudo-hexagonais ou rosetas. Ele tem a tenacidade quebradiço, a cor dele pode ser vermelho, verde, verde claro, amarelo, verde escuro, incolor, preto, marrom esverdeado. A fratura dele é conchoidal irregular. Clivagem, a clivagem dele é 3 direções de clivagem, 2 direções de clivagens, sendo uma imperfeita e uma fraca. O gênese desse cristal demonstra que ele é um mineral formado por processos magmáticos, caracteristicamente encontrado em pegmatitos ricos em berilo, né? E em granitos pegmatitos associados a mica e xistos de alto grau, e ele sofre um processo metamórfico hidrotermais, ou seja, um metamorfismo de contato e regional, sendo encontrado em xistos e guinânces da zona de reação das rochas ultramáficas. Tem alguns minerais associados a ele também, né, que pode ocorrer como o quartzo, a muscovita, a albita, o berilo, a colombita, a turmalina, o topázio, a cianita, a estaurolita, a feniquita, a apatita e a florita. A diafanidade dele é opaco, transparente, translúcido, com traço branco e brilho resinoso, vitro, graxo. O nosso próximo mineral é a lanita, da categoria dos minerais, classe dos silicatos, grupo dos sorosilicatos, monocíclico, na qual vocês estão podendo ver. A classe cristalográfica dele é prismática, o hábito dele é normalmente maciço, granular ou prismático, né? Esses cristais são tubulares ou prismáticos, aciculares, possui geminação polissintética comum. Tendo clivagem de 3 direções, uma imperfeita e 2 muito fracas, né? Fratura conchoidal irregular, tenacidade quebradiço, de cor marrom ou preta. O gênese desse mineral comum de origem magmática ocorre como acessório em rochas ígneas, como granito, cienito, doritos e pegmatitos. Metamórficas ocorre como acessório em gneiss e xistos. Também ocorre como mineral de metamorfismo de contato em mármores e escarnitos e hidrotermal. Pode ocorrer em sedimentos como mineral detrítico. Minerais acessórios ocorre associado a epidoto, muscovita, biotita, anfibólios, florita e quartzo. Diafanidade é opaco translúcido, traço cinza, brilho reinoso, submetálico vítreo. O próximo mineral é a biotita, da categoria dos minerais, classe dos silicatos, grupo do filosilicato, com a fórmula essa presente aí na tela, classe cristalográfica prismática também.
Hábito normalmente granular ou como agregados escamosos, né? Massas granulares ou grãos disseminados irregulares, incomum como bons cristais prismáticos tubulares, em curtos como esboços pseudos hexagonais, clivagem perfeita, tenacidade flexível, elástico quebradiço, cor verde escuro, marrom escuro, preto, castanho, possuindo um hábito, né, dos minerais mais frequentes da natureza, formado por processos magmáticos, hidrotermais e metamórficos, que exibe evidências de mudanças composicionais com a variação da temperatura, pressão e composição litológica, constituindo um bom geotermômetro. Também a gente consegue observar que esse mineral ele é um dendrítico em sedimentos, né, típico de produto de alteração hidrotermal de muitos minerais ricos em potássio como produto de alteração metassomática potássica, tendo como minerais associados o quartzo, o feldespato, o potássio, o plagiocássio, nefelina, muscovita, piroxênios, anfibólios, corderita, granada, espinélio, aluminosilicatos, entre outros. Diafanidade opaco, transparente, translúcido, traço branco incolor, cinza castanho, brilho nacarado, submetálico, esplêndido. Próximo mineral que a gente vai falar também é a escapolita, que é da classe dos silicatos, grupo tectosilicato, em sistema tetragonal, tendo o hábito de ocorrer como agregados granulares e cristais prismáticos com aparência fibrosa. Esses cristais são geralmente prismáticos grossos, né, com seções transversais quadradas, em formas predominantes dos cristais, que geralmente formam prismas, né, de primeira e segunda ordem e bipirâmide de primeira ordem, mostrando raramente faces da bipirâmide tetragonal. Tendo clivagem, duas direções de clivagem distintas, fratura conchoidal irregular, possuindo cor vermelha, azul, branco, violeta, verde claro, cinza azulado, incolor, cinza e castanho. O gênese desse mineral mostra que ele é de origem metamórfica e metassomática. A gente consegue ver que a escapolita ocorre numa extensão gama-rochas, né, que sofreram metamorfismo regional ou metassomáticos em variedades mais ricas de cálcio, encontrando-se em especial em rochas de grau com metamorfismo médio a alto. E essas variedades mais ricas são normalmente de menores temperaturas que ocorrem em basaltos e anfibelitos. Os minerais que ele podem estar associados são o plagioclássio, a granada, o piroxônios, o anfibólios, a apatita, a titanita e o zircão. Diafanidade transparente translúcido, traço branco, brilho vítreo. O nosso próximo mineral é a labratorita, que é da classe dos silicatos, do grupo tectasolicato, com a fórmula presente na tela. Sistema tricíclico, hábito granular maciço, forma agregados cliváveis, granulares e densos. Os cristais são tipicamente finos, tubulares, com seção rômbica, né? Exibem estrias nos planos de clivagem basal, normalmente geminado. Possuem geminação de acordo com as leis da albita, periciclina, entre outras que estão aí também presentes, né? A clivagem delas são 3 direções de clivagem, uma direção perfeita, uma menos perfeita e uma distinta. Fratura conchoidal irregular, tenacidade quebradiça. Cor verde, branco, cinza,
é escuro, incolor, verde acinzentado e cinza claro. O gênese desse mineral é comum em rochas magmáticas básicas, efusivas ou plutônicas. As rochas metamórficas de grau médio a alto ricas em cálcio, né? Minerais nos quais são associados a olivina, piroxônios, anfibólios e magnetita. Diafanidade transparente translúcido, traço branco, brilho vítreo. Calcantita, classe dos sulfatos, com a fórmula presente aí na tela, sistema tricíclico, hábito normalmente estalactítico, em crosta reniforme ou em veios típico cross-vein, maciço, granular. Os cristais são prismáticos, curtos, atabulares, espessos, geminação rara com intercrescimento cruciformes comum entre os indivíduos, duas direções de clivagem, uma perfeita e uma imperfeita, fratura coxoidal, de cor azul, verde, azul céu e azul esverdeado, sendo que o gênese dele é encontrado em regiões áridas, como mineral supergeno, próximo da superfície nos filões de cobre, sendo por isso indicador de jazidas de cobre em profundidade. Isso nos mostra que ele é originado pela oxidação e hidratação de sulfetos de cobre, a exemplo da calcopirita e da calcocita. Pode estar presente na forma de cristais e estalactites nas paredes das galerias das minas com sulfetos de cobre, raramente em fumarolas. Estando associado aos minerais melanterita, fibroferrita, romboclássio, epsomita, goslarita, brochantita, gypsum, morenocita, piquiringuita e retigersita. Diafanidade transparente translúcido, com traço branco e brilho resinoso vítreo. Continuarei com o mineral calcopirita, da classe sulfeto, com sua fórmula incluindo cobre, ferro e enxofre. Tem um sistema tetragonal, de hábito normalmente maciço, às vezes botroidal. Os cristais são normalmente pseudo-tetraédrico, com faces esfenoidais presentes. Frequentemente, os cristais são equinodimensionais, modificados por faces calenoédricas, sendo raros os cristais tetragonais estriados. As faces esfenoidais são normalmente grandes e estriadas, enquanto as demais são pequenas e brilhantes. Possui geminação lamelar, geminação de deformação, podendo ter ainda geminação de interpenetração. Tem duas clivagens fracas, duas direções de clivagens fracas, tenacidade quebradiço e cor amarelo-latão. Sua gênese diz que é um mineral primário em veios hidrotermais de temperatura moderada a alta, forma-se por metamorfismo de contato regional e mais raramente nos estágios finais da cristalização magmática, podendo aparecer também como um produto em fornos metalúrgicos e em meteoritos. Constitui um minério de cobre mais comum, sendo encontrados em veios e disseminados em xistos, gnáceis, granitos, escarnitos, mármores e em serpentinitos. Em sedimentos, forma-se em condições redutoras. Os minerais ao qual ocorre associado é a esfalerita, galena, tetraedrita, perita e os outros sulfetos de cobre. Diafaneidade opaca, traço preto, cinza escuro e preto esverdeado, e de brilho metálico. O mineral vanadinita é classificado como um fosfato do grupo vanadatos, subgrupo da apatita. Tem um sistema hexagonal, de hábito normalmente ocorre como grupos paralelos, fibrosos, aciculares, raramente globulares ou arredondados. Também formam massas globulares e botroidais de estrutura radial, agregados aciculares e radiais, granular e maciço.
Os cristais são prismáticos, hexagonais curtos ou longos, geralmente bem formados, e podem mostrar faces pirimidais, raramente bipirimidais. Os cristais podem ser arredondados e também ocos ou cavernosos. Não apresenta clivagem, possui uma fratura conchoidal e irregular de tenacidade de quebradiço. Sua cor pode se apresentar no vermelho escuro, no amarelo, vinho, ocre, amarelo palha, vermelho cereja. E como gênese, ele é um mineral de origem supérgena encontrado em zonas de oxidação e jazidas de chumbo. Ocorre associado a pirimorfita, vulfenita, goetita, mimetita, cerussita, anglesita, calcita, barita, descloisita e motramita. Tem como diafainese um opaco e semi-transparente, de traço branco, ocre e vermelho claro, brilho adamantino, subadamantino, subresinoso e vítreo. A prata é categorizada como um mineral da classe nativo, elementos nativos. Sua fórmula inclui somente a prata. É um sistema isométrico de hábito, normalmente aparece em grupos ramificados, arborescentes ou reticulados. Também formam fios, hábitos filiformes ou capilares, placas e massas irregulares. Os cristais bem formados são raros, são cúbicos, octaédricos ou dodecaédricos. Possui geminação com partes simples e repetidas. Não apresenta clivagem, sua fratura é serrilhada, de tenacidade dúctil e maleável. Cor branco, branco-prata ou preto acinzentado. O material que normalmente é formado pela oxidação de sulfetos e sulfossais de prata, o que contém prata. Concentram-se nas zonas de cimentação. Pode ocorrer também por deposição primária em filões hidrotermais de temperatura baixa ou moderada. Ocorre associado a acantita, clorargirita, embolita, sulfatos de prata ou cobre. Diafaneidade opaca, de traço branco-prata e de brilho metálico. Agora a gente vai falar sobre 4 rochas, que entre elas a gente vai falar sobre a ardósia, o filito, o mármore e por fim o calcário. A ardósia é categorizada como uma rocha. Classificação diz que elas são rochas de metamorfismos regionais ou de carga. Tem ampla utilização comercial como pisos, na indústria ornamental. Pode possuir composição química aluminosa, sílico-aluminosa e sílico-alumino-carbonática. Na descrição macroscópica, a ardósia possui granulação extremamente fina, semelhante aos constituintes de argila, devido ao metamorfismo de baixo grau de vasas e argilas. A recristalização sobre pressão lhes confere clivagem em lâmina delgada e larga, conhecida como clivagem ardosiana, podendo se apresentar em tons de cinza, verde e vinho. Sua mineralogia essencial inclui os minerais micáceos, sericita e clorita, como minerais acessórios o quartzo e o hidróxido de ferro. Essa rocha ela foi gerada em metamorfismo regional. Filito tem como categoria rochas, classificação filito ou xisto fino com biotita e turmalina. Descrição macroscópica diz que é uma estrutura orientada de aspecto filítico, com filetes de quartzo granular e de espessura normalmente inferior a 150 micrômetros, concordante, semiconcordante e discordante, normalmente localmente desenhando dobras, sugerindo um corte YZ. A textura é leptoblástica, de granulação fina, com média da ordem de 30 a 40 micrômetros, com os maiores cristais de quartzo que estão nos veios, raramente atingindo 300 micrômetros na maior dimensão. Aparecem alguns pseudomorfos euedrais e subedrais de textura
poiquiloblástica, que chegam a atingir 500 micrômetros na maior dimensão ou diâmetro. Sua mineralogia essencial, a gente tem o quartzo e a moscovita fina. Acessórios, a biotita, a turmalina e os hidróxidos e óxidos. São gerados em metamorfismo progressivo e provavelmente de origem marinha. O mármore, categorizado como uma rocha de classificação carbonática, as texturas variam consideravelmente, com granulação variando de fina a média. Em alguns dos mármores, os grãos de carbonato estão dispostos em mosaicos granoblásticos equigranular, porém os grãos aparecem em contato denteado com maior frequência. Os tipos equigranulados são constituídos por grãos grossos, alotriomórficos, irregulares, disseminados em um mosaico de granulação mais fina. Nos tipos em que os silicatos são relativamente mais abundantes, a textura pode ser porfiroblástica, ou ainda estes minerais se concentrarem em bandas delgadas. A sua mineralogia essencial encontra-se a calcita ou a dolomita, e como acessório, dependendo da sua composição, podem ocorrer a volastonita, diopsídio, clinozoisita, tremolita, forsterita, vesuvianita, flogopita, epidoto, grossulária, titanita, quartzo e plagioclásio. Ocorre através do metamorfismo também. O calcário, categorizado como uma rocha de classificação sedimentar, tem como descrição macroscópicas, que são rochas compactas macroscópicas não cristalinas, constituídas por grãos finos, predominantemente na cor branca, porém pode se apresentar em tons bege, cinza, vermelho e castanho. A mineralogia essencial, a gente tem a calcita e como acessórios os argilominerais como a caulinita, ilita, clorita e outros micáceos, além da aluminiosilicatos de forma de feldspato. Os ambientes tectônicos em que foram geradas são formados através de erosão e corrosão de rochas ígneas, sendo transportadas e depositadas onde precipitam e formam a sedimentação rochosa, ou seja, o calcário. Aqui a gente apresenta as nossas referências bibliográficas, tudo que a gente usou para fazer a pesquisa, e finalizamos o nosso seminário aqui. Muito obrigada.